Dominação e hora trazendo para vocês mais um vídeo de Honkai Impact Third. Hoje nós estamos com um vídeo tutorial da Elysia Herrscher of Human Eagle, usando seus novos equipamentos, a Flawless Benediction e o Full Set Solon, diretamente aqui da beta da 8.1, então coisas podem vir a mudar para a conversão final. Já deixa o like, compartilhamento, comentário, sigam o Conteúdo Brasileiro nas mídias sociais, na Royalab e na plataforminha roxa. E vamos para o novo tutorial da Eli. A Elysia Herrscher of Human Eagle, resumidamente Hohe ou H2O, pode ser obtida através do gacha e em algumas situações de eventos. Algumas versões passadas houve um evento que estava a dando. Já a nova arma dela pode ser adquirida através do gacha, junto das estigmatas, que também pode ser feitas pelo Foundry. Sobre a arma dela, a Flawless Benediction e a sua forma free, a Flawless Benediction Legacy, o tempo de reuso da arma é baseado no modo de tiro e causa dano de gelo. Caso seja equipado na Elysia H2O, causa dano extra de gelo, aumenta dano total e ganha buffs quando ela tem o sistema de Astral Ring ativado, dando uma nova Ultimate que consome todo o SP dela e que aumenta dano de acordo com a quantidade de SP consumido. Fora isso, quando o Astral Ring do tipo Will of Destiny ou Law of Ascension é ativado, causa dano de gelo extra no ataque carregado. De efeito passivo, aumenta dano de gelo e caso esteja equipado pela Elysia H2O, o tiro carregado dela pode dar danos extras caso o inimigo esteja preso nos cristais. O efeito de Pristine Seed recupera SP e tem ainda mais recuperação de SP quando está abaixo dos 75 de SP. De efeito PRI, aumenta o dano de gelo da Weapon Skill e de ataques carregados, e quando equipado pela Elysia H2O, aumenta dano elemental e físico do time, e com mais aumento de dano elemental e total quando o Astral Ring do tipo Will of Destiny está ativo. E de sinergia, faz os inimigos levarem mais dano total e mais dano de gelo, mais recuperação de SP quando o Astral Ring do tipo Will of Destiny ou Law of Ascension estiverem ativados. De estigmatas temos o set Solon, que pode ser forjado pelo Foundry. Primeiramente, o combo de 3 peças. Passivamente, aumenta o dano total de ataques à distância durante o modo Herrscher, que a Elysia sempre está. Este set fornece o efeito Eagle's Devotions para todos os personagens da equipe quando é equipado pela Elysia H2O e ou quando a Weapon Skill é usada, ou quando o inimigo é atingido pela Persistence dele, ou quando se ativa o Astral Ring. Este efeito aumenta o dano total dos personagens e é o que ativa efeitos secundários de todo o set. Agora, efeitos relacionados a Astral Ring. Por efeito padrão, ao usar o Astral Ring do tipo Law of Ascension ou Will of Destiny, aumenta dano de gelo passivamente e ainda mais o ataque carregado, Weapon Skill e Ultimate, além de fazer inimigos levarem mais dano de gelo. Efeitos exclusivos de Will of Destiny. Prepara que é TCC. Mais dano de gelo se a personagem tem Breach ativo, mais dano elemental e total para cada personagem da categoria Harmonized Shadowstorm na equipe, mais dano crítico e dano físico para personagens com o buff Eagle's Devotions. Inimigos levam mais dano total de tal personagem, time causa mais dano físico se a Elysia e H2O tiver com a Eagle's Devotions, e mais dano físico elemental durante ambos período de carga e período de uso do Astral Ring. Efeitos exclusivos de Law of Ascension, mais dano total e mais dano elemental a curta distância passivamente, mais dano físico, elemental e total para personagens com buff Eagle's Devotions, e inimigos levam mais dano físico e elemental durante ambos períodos de carga e período de uso do Astral Ring. Agora, combo de 2 peças, aumenta o dano de gelo durante a forma Herrscher e caso seja equipado na Elysia H2O, faz inimigos levarem mais dano total quando o sistema de Astral Ring está ativo, além de aumentar dano elemental, físico e dano crítico de personagens com um buff do combo de 3 peças. A peça T aumenta o dano de gelo da usuária, e caso seja equipada na Elysia H2O, aumenta dano de gelo ao usar o Astral Ring do tipo Law of Ascension. Se for do tipo Will of Destiny, faz inimigos levarem mais dano de gelo e personagens com buff de 3 peças causam mais dano total. A peça M aumenta o dano à distância da usuária e caso seja equipada na Elysia H2O, aumenta o dano total de ataques carregados e Weapon Skill, e personagens com buff de 3 peças causam mais dano físico e elemental. E a peça B aumenta o dano na distância da usuária, e caso esteja equipada na Elysia H2O, com um buff de 3 peças, causa mais dano físico e elemental a inimigos no campo e mais dano elemental de ataques à distância. A skill de líder da Elysia com a nova Divine Key proporciona buffs de acordo com personagens que têm propriedade Harmonized Shadowstar, e nós vamos com a Vita e a Telema para usá-la como DPS. Caso queira usá-la de suporte, eu recomendo a mini Dudu de líder, Vita e Elysia H2O de suportes. Um personagem aumenta dano total do Shadowstar Attack do time.
Dois personagens aumentam dano de gelo causado durante o Astral Ring e fazem efeitos de recuperação de energia do Astral Ring das personagens serem compartilhados. 3 personagens fazem inimigos levarem mais dano de gelo das personagens em campo durante o Astral Ring. De Astral OP, eu irei colocar a Dream Seeker, mas a série AP mostra mais desempenho devido aos efeitos para personagens da categoria Harmonized Shadow Star. Vamos para as skills de campo, explicando rapidamente as habilidades, visto que ela não muda muito na jogabilidade. Primeiro de tudo, a Elysia tem duas formas, a forma de Herrscher of Human e a forma de Herrscher of Origin. E dá pra se ver que as duas formas se comportam de forma bem diferente uma da outra. Lembrando que esta forma, a forma de Origin, também é considerada um Burst Mode. Começaremos pela forma de Human. Começando pelo movimento mais usado, o ataque carregado. Cada vez que o ataque carregado atinge o inimigo, um contador é colocado em cima da cabeça dele. Junte 3 contadores para prender o inimigo em cristais. Esse é o efeito Prescient Siege, e assim causar um QT da Weapon Skill, que dará acertos extras nessa situação, porque Divine Key, a arma antiga, não faz isso, e apenas um acerto normal quando usado sem esses carregados. Tanto os ataques carregados quanto os da Weapon Skill recuperam SP. A evasiva ativa o Time Fracture independente de desviar do ataque do oponente ou não. Como não usamos ataques normais nesta forma, vamos usar o botão da Ultimate para acessar a forma de Herrscher of Origin. Nessa forma, vamos usar a Weapon Skill para invocar a Raya, depois usaremos o ataque normal até carregar toda a barra dela, e dar um ataque carregado para dar um mergulho, e depois a Weapon Skill para dar outra Raya e espera! Nós estamos usando a Divine Key, nós não usamos mais isto! Agora, em vez de usarmos a Ultimate para acessar a forma de Herrscher of Origin, nós ativaremos o Astral Ring. Durante esse período, mudanças de personagens não estarão disponíveis, mas entraremos com a Sombra da Vita e usaremos o QT do ataque básico, e assim continuaremos com o ataque básico para encher a barra, e aí dar o ataque carregado, mais a Weapon Skill, dando 2 ataques de raia, assim como era antigamente. Agora nós repetiremos o mesmo processo, só que com a Telema. QT do ataque básico até encher a barra, carregado dela, Weapon Skill, e finalizaremos com a nova Ultimate da Elysia. Lembre-se que essa Ultimate consome todo o SP dela e aumenta dano conforme o SP consumido, e por isso não passamos mais pela antiga Ultimate da Elysia. Só de complemento, é possível de colocar uma evasiva durante a forma de Herrscher of Origin, mas tome cuidado com o tempo dos buffs e do Astral Ring. Esta evasiva cria um vórtice que puxa inimigos. Com toda a jogabilidade dela em mente, vamos para as rotações. Time 1, Elysia Herrscher of Human Eagle, com Vita e Telema de suportes. Comece de 3 ataques carregados para dar a Prescient Siege, então use a QT da Weapon Skill. Entre com o QT da Vita entrando no modo Mech, então dando Weapon Skill, QT do ataque básico, carregado, e a Ultimate. Vá para Telema e use ataque especial e a Ultimate dela logo em seguida. Mude para Elysia e dê um QT da Weapon Skill mirado na cabeça do oponente. Agora vamos direto pro Astral Ring, já começando com o Fantasma da Vita, QT do ataque básico. Então continue dando o ataque básico até carregar toda a barra dela, carregado, e Weapon Skill. Em seguida, Fantasma da Telema, segundo o QT do ataque básico até carregar toda a barra, carregado, Weapon Skill e a Ultimate nova dela. Finalize a rotação dando uma QT da Weapon Skill no oponente e assim recomece toda a rotação. Time 2, Menino do Líder, Vita e Elysia Herrscher of Human Eagle de suportes. Comece com a Weapon Skill da Mini Dudu e carregado nível 3. QT da Vita entrando no modo Mech. Então, dando Weapon Skill, QT do ataque básico, carregado, e a Ultimate. QTF da Dudu, Ultimate, carregado nível 3,
Weapon Skill, carregado nível 3. Entre com a ele, QT da Weapon Skill, carregado e QT da Weapon Skill de novo. QTF da Dudu, carregado nível 3. Weapon Skill e carregado nível 3 de novo. E aí, use o Astro Ring. Use QT Loa da Dudu, Button Smash, Ultimate e carregado nível 3. QT Loa da Vita dando o ataque automático dela. Então, Ultimate. QTF da Mini Dudu, carregado nível 3. Weapon Skill e carregado nível 3 de novo. QT Loa da ele, dê a Weapon Skill. Ultimate. E QTE da Weapon Skill. QTF da Dudu, carregado nível 3. Weapon Skill, carregado nível 3. E finalize com a Ultimate. Dependendo da situação, é totalmente possível entrar no Astro Ring após a segunda Weapon Skill da Elysia, sem passar pelo QTF da Mini Dudu. E é isso pelo vídeo da Elysia Hersher of Human Eagle com os novos equipamentos dela. Muito obrigado a todos que assistiram, deixem o like, compartilhamento, sigam o Titio na Royal Lab na roxinha e a gente se vê no próximo vídeo. Arigatou gozaimashita. Yoru deshita.